Eu não sei se vocês perceberam, mas tem literalmente uma blasfêmia no fim do episódio. Quando o episódio tá acabando, a gente vê um corpo sendo arrastado por cavalos. Toca uma releitura do Salmo 23. O segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us se chama Through the Valley, Através do Vale, que faz referência ao Vale da Sombra da Morte, do Salmo 23, que é o nome de uma música, composta originalmente pelo Shawn Mendes, que fala: Eu caminho através do vale da sombra da morte, e não temerei mal algum. Até aqui a gente tem o Salmo 23. Pois sou cego para tudo isso. Aí a coisa começa a mudar. Minha mente e a minha arma me consolam, porque eu sei que eu vou matar meus inimigos quando eles vierem. O Salmo 23 fala que eu não preciso de nada que eu não tenha, porque o Senhor é o meu pastor, e é esse pastoreio de Deus que me consola. Em The Last of Us, na verdade, o que consola não é o pastoreio de Deus. O que consola é a arma que eu carrego comigo. O que me consola é a certeza que quando eu encontrar os meus inimigos, eu vou matá-los. No fim da música, o autor canta: mas eu sei que quando eu morrer, a minha alma será condenada. Nesse Salmo 23 demoníaco, você não tem redenção pelo pastoreio de Deus. Você tem a condenação por encontrar descanso no vale apenas em se vingar, em destruir aqueles que te colocaram no vale. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma leitura do segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us. Toda terça-feira, 10 horas da manhã, a gente faz uma resenha cristã, fazendo não uma análise cinematográfica, mas falando sobre a mensagem do episódio e avaliando a partir da nossa cosmovisão de fé. Se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente fez de todos os episódios da primeira temporada, vai fazer de todos da segunda. Então nos presenteie aí nesse programa, o Mundo Cópia, com sua inscrição, com seu like, com seu comentário, com seu compartilhamento, pra gente manter esse programa vivo. Lembrando, claro, que o vídeo de hoje é recheado de spoiler do seriado até aqui. A gente não dá spoiler do jogo, a gente não conta o que vai acontecer pra além do que tá revelado aqui, mas a gente vai comentar o que acontece no segundo episódio. Então vai ter spoilers até agora, mas daqui em diante você tá protegido, não se preocupe. Dito isso, simbora pro vídeo de hoje. Todo mundo diz que ama, até que precise perdoar de verdade. Aqui eu falo do perdão genuíno, não o deixa pra lá, não o relevar, não o tentar esquecer. Perdão de verdade, aquele que é custoso e dolorido. Costuma ser mais fácil, costuma ser mais morbidamente recompensador buscar a vingança. Às vezes, só o imaginar as formas de se vingar, ou mesmo imaginar a nossa vingança sendo satisfeita, já é muito melhor do que tentar perdoar de fato alguém. Nós maquinamos formas vexatórias, humilhantes e dolorosas de nos vingarmos daqueles que nos causaram dor. Queremos satisfazer o nosso senso de injustiça. Ah, se eu pegasse ele ia ver. No entanto, a vingança é traiçoeira. Nós pensamos que colocamos um ponto final com a vingança, mas cada ação de vingança só estabelece novas reticências. O cantor Sting tem uma música chamada Fragile, em que uma das suas estrofes ele diz algo como: nada vem da violência, e nada jamais poderia. Para todos aqueles nascidos sob uma estrela brava, que não esqueçamos o quão frágeis somos. Essa música toca no final do segundo episódio da minissérie Adolescência, como uma forma de retratar a fragilidade da vida de Katie, que é ceifada prematuramente. Nada vem da violência, diz a música. Nada poderia vir da violência. Aqueles que nascem sob uma estrela brava, aqueles que mantêm a violência crescendo dentro de si, é alguém que esqueceu que é frágil. Violentos se acham fortes, se acham inabaláveis, se acham inquebráveis. Mas a verdade latente é que não podemos esquecer que quebramos muito facilmente. De que a força, na verdade, está em conseguir reter a vingança. É fácil não levar desaforo pra casa. É fácil se vingar. É fácil pagar na mesma moeda. Difícil é dar a outra face. Difícil é andar uma segunda milha. Difícil é jogar no mar do esquecimento. Difícil é entregar a capa pra quem tentou te tirar a túnica. O cristianismo é cheio de longos e maravilhosos testemunhos de perdões inacreditáveis. Pais que perdoam os assassinos de suas filhas. Pessoas nos contextos mais variados de abuso que simplesmente perdoam que eles colocam nas piores situações e vão embora e vivem suas vidas vencendo a dor e o trauma, sem buscarem vingança, sem um sorriso no canto da boca quando o inimigo se dá mal. Você precisa de muita força para perdoar. Mas, infelizmente, muitos acreditam que a verdadeira força tá no cabo do machado da vingança. A violência é como uma marreta que sempre acerta o seu alvo, atingindo com o coice quem segura o seu cabo. Ambos os lados são frágeis, seja pela fragilidade da vida dos violentados, seja pela humanidade dos violentos, que é cada vez mais esmigalhada até que se torne pó para ser levado pelo vento. Joel foi acertado em cheio pela marreta da violência. A vingança é uma arma tão potente que o seu coice derruba quem atira. A violência esmigalhou a alma do Joel, esmigalhou o afeto do Joel, esmigalhou os seus relacionamentos. Joel usou muitas vezes a arma da violência, até que o coice dessa arma foi forte demais. Abby foi acertada por essa arma, e a violência que acomete a sua família lhe perturba profundamente. Em seu pesadelo, nós vemos uma Abby que caminha com a arma em punho, a caminho da porta.
O leve tilt de câmera que enquadra o seu caminhar serve para retratar a confusão mental que ela estava passando e antecipa a dor que ela estava prestes a ter. A descrição dela própria sobre o que ela veria é muito gráfica. Os miolos do seu pai estariam no chão. Essa Abby é enquadrada sem angulação na câmera para nos mostrar o diálogo entre a Abby que é consciente da violência, uma violência que ela não pode esquecer nunca, embora queira, e a Abby atribulada, que não consegue resistir a ver o destino de seu pai, como se uma força a puxasse e a impelisse a abrir a porta. Quando Abby abre a porta, ela acorda. O pesadelo não é só um medo irreal. Ela acorda em um mundo infectado. Ela acorda de um pesadelo para uma realidade onde o seu pai foi violentamente morto. Ela acorda de uma tempestade mental para o mundo onde uma tempestade de neve estava prestes a cair. Abby segurou a marreta da violência e estava há 5 anos planejando como iria desferir o golpe da vingança em Joel. Ela sonhou por várias noites, planejou por vários dias. Ela sobreviveu a infectados, obstinada pela vingança. A Abby da série não é tão torada, não é bombada como a do jogo. Eu gostei dessa retratação da Abby assim. O jogo tem a intenção de nos mostrar uma Abby que fica forte fisicamente para que o jogo seja mais legal de ser jogado. A gente vai jogar com um personagem que não é stealth, que não é alguém que vai ali pelos cantos sorrateiramente, como o Joel e a Ellie são, mas um personagem que é pura força bruta. Dá uma experiência de jogabilidade um pouco mais ampla, um pouco mais variada. Na série, como a gente não controla a personagem, eles preferiram nos dar mais carga dramática e investir na fidelidade. Nenhuma mulher fica tão grande em 5 anos, é impossível treinando no mundo real ficar com um braço gigantesco e virar uma pessoa tão torada em tão pouco tempo. Ainda mais se a gente considerar que a gente tá falando em um mundo com privação de comida. Todo mundo lutando pra comer e a Abby tendo que bater proteína, isso é absolutamente impossível. Ainda mais sendo mulher. Esse é o mundo em que ela não vai conseguir testosterona, suplementação hormonal muito fácil. Aqueles que reclamam que a Abby não é uma alterofilista aqui no seriado, não entendem que isso é liberdade poética de jogo pro jogo ficar mais legal, mas que num seriado representaria uma falha de roteiro terrível. Até porque a Abby não teria os produtos da Growth Suplementos. E aí, sem a Growth Suplementos no apocalipse, como é que ela ia ficar tão grande, né? Como é que ela ia tomar creatina com silo creapure? Não ia ter nenhum pré-treino massa pra ela usar? Uma barrinha de proteína, um chocolate com 12 gramas de proteína? Sem ela conseguir usar o cupom Jesus lá na Growth pra apoiar o 2 Dedos de Teologia? Ela certamente não ia ficar tão grande. Se você quiser ser grande, que nem a Abby do jogo, é treino e dieta, e a Growth vai lhe ajudar aí na sua dieta. Se você quiser, use o nosso cupom Jesus lá no site. A Abby, infelizmente, não tinha como usar esse cupom, não tinha como usar hormônio, porque no caso dela, ali é realmente um corpo que não vem naturalmente. Mas eu acho que é uma adaptação muito feliz do seriado. Ainda existe esse senso de obstinação, seja no primeiro episódio, que mostra a dedicação dela, seja pelo modo como os amigos interpretam ela, como alguém implacável, o modo como ela lida com aquilo, a obstinação dela de procurar o Joel. Você encontra ali uma mulher que foi completamente tomada por um único propósito, o propósito da vingança. Ela segurou essa marreta com tanta força que os dedos ficaram marcados. Guiada por essa força cega, ela chega a sugerir que estaria disposta a matar quem quer que fosse pra chegar a Joel. Que é justamente o motivo pelo qual ela quer matar o Joel. O Joel não se importou em matar quem quer que fosse necessário pra salvar Ellie. E por isso, Abby quer se vingar matando quem for necessário pra matar o Joel. Quando a gente olha pro abismo, o abismo nos olha de volta. Tentando matar os dragões, nós próprios nos tornamos monstros também. Esse é o terrível ciclo da vingança. A gente tá disposto a fazer aquilo pelo qual nos queremos nos vingar em nome da vingança. E achamos e no fim das contas estamos certos. Os companheiros da Abby são resistentes a essa ânsia assassina. A cega obstinação é o que faz com que ela abandone a patrulha para perseguir aqueles que ela avista de longe e que ela deduz que pode levá-la a Joel. É nesse momento que as tempestades se unem. A tempestade mental de Abby, tal qual o pesadelo que ela teve, a faz se arriscar, ignorando qualquer perigo. A tempestade de neve assola externamente, mostrando a fragilidade de todos que estavam expostos a ela. A tempestade de Abby desencadeia uma tempestade de infectados que a persegue, quase a devora, porque a vingança nos deixa tolos. A vingança nos faz agir sem calcular os custos, nos faz assumir riscos desnecessários, tomar atitudes completamente imprudentes. A sede de vingança nos faz ignorar aquilo que tá no fundo. Havia infectados congelados em cima, mas os infectados se protegiam embaixo daquilo. Porque no fim das contas, a grande questão não é o que tá na superfície, é o que tá internalizado. Olhando para aquilo que tava fora, Abby não percebe a gravidade daquilo que tava embaixo, que tava profundo. É uma forma muito bonita do roteiro nos mostrar o que é a vingança faz com a gente. A gente não percebe que ao olhar para a superfície dos efeitos do trauma em nós e dos sentimentos que se expressam de forma vingativa, existe sempre monstros mais profundos, mais embaixo, mais escondidos. Monstros esses que muitas vezes podem nos destruir, quando a gente acha que tem que lidar apenas com os monstros de fora, os mais superficiais. A gente não olha para a profundidade daquilo que o trauma gera na gente e acha que a vingança vai ser o bastante para destruir aqueles monstros congelados. Ledo engano. Sempre existem hordas mais profundas que a vingança não vai ser poderosa o bastante para vencer. No fim das contas, essas hordas invadem Jackson. De longe, uma das melhores coisas do seriado até aqui. No jogo, a gente ouve que Jackson enfrentou hordas várias vezes, mas aqui a gente vê pela primeira vez. É bonito, é profundo, é
de tirar o fôlego. E faz parte dessa profunda metáfora visual sobre a tempestade, sobre os monstros que tentam invadir a cidade fortificada. O que importa entra nos porões, se escondem lá embaixo. Acima estão aqueles que tentam defender a cidade. Uma horda que só invade a cidade por causa da Abby. Se Abby não tivesse ido perseguir Joel, não seria no dia da nevasca que aquelas hordas sairiam dali. Talvez alguns deles morressem. Provavelmente eles conseguiriam ter visto mais de longe. Teria sido um cenário completamente diferente. Talvez a horda nunca tivesse sido despertada de fato para ir até a cidade. Não sabemos como as coisas poderiam ter sido. Mas foi Abby quem desencadeou, por meio da sua raiva e da sua ira incessante e mal calculada, que faz com que Jackson sofra tantas mortes. Porque a gente nunca sabe quais são os efeitos não calculados da nossa busca incessante por vingança. Quantos outros inocentes podem morrer quando simplesmente estamos cegos pela fúria violenta? Abby não parece estar muito consciente dos efeitos da sua justa ira, ela imagina. Vários desinfectados tentam matar a Abby e ela é salva pelo homem que ela queria destruir. Joel salva a Abby. Joel salva aquela que o mataria. Abby é salva por aquele que ela julga que era a principal manifestação absoluta do mal do mundo, o cara que matou seu pai, porque no fim das contas, a vingança sempre faz isso. A vingança, a ira, o trauma, quer fazer com que a gente enxergue o mundo como um bem e um mal absoluto em tudo, quando na verdade aquele que a gente julgou como o mal, aquele que a gente julgou como o grande vilão, aquele que tem que ser alvo dos piores atos de vingança, são também salvadores ao seu modo. Joel fez uma coisa terrível, mas ele queria salvar Ellie de uma coisa terrível. Quantos de nós, no lugar do Joel, não teriam feito a mesma coisa? Porque no mundo real, o mal e o bem, que são absolutos, se expressam em nós de forma muito paradoxal. Mas quando somos tocados pelo trauma e a ira da vingança se levanta sobre nós, a gente não consegue mais ver as pessoas em sua complexidade. Eu sou o bem, eu sou o bom, eu sou o justo, eu sou a vítima, ele é o mal, ele é o vilão, ele é a expressão absoluta de tudo que precisa ser destruído, e eu serei o agente dessa destruição. Talvez ali houvesse a chance de Abby reconhecer algo diferente no Joel, de tentar entender as suas motivações, de permitir que Joel explique o que é que ele tentou salvar no meio de tanta destruição. Mas Abby não vai ser grata por ter sido salva. É muito difícil atravessar a tempestade da vingança. O coice da arma já foi forte demais. Ela já sonhou muitos pesadelos, ela já planejou por muitos dias, ela já alimentou demais o fogo da vingança ao ponto dele se tornar um incêndio. Ela atrai Joel para uma armadilha disfarçada de abrigo, enquanto esconde a marreta da violência em suas costas. Pegos na armadilha, Joel e Dina se veem indefesos. Dina é posta para dormir com uma droga. Joel tem sua perna alvejada com uma 12. Isso vai demorar, diz a Abby. A vingança humana não se satisfaz em eliminar o motivo da dor. A morte é um fim. A vingança humana busca a catarse de imprimir dor em quem causou dor. É por isso que Abby quebra um taco de golfe de tanto espancar Joel. Ela o humilha, ela o desfigura, ela o faz sangrar ofegante. Ela faz tudo isso apreciando cada baque na carne e nos ossos de Joel, que estão sendo acertados não pelos seus punhos, mas pelo seu ódio. Cada soco era uma busca por redenção. Mas cadê a redenção? Ela viria, no fim das contas? Seria o bastante pra acabar com o trauma? Porque os traumas são como grandes zumbis, grandes monstros vindo até nós, que a gente tenta queimar e tenta queimar e tenta, e parece que ele vai finalmente nos encontrar. A esperança é que se continuarmos lidando com o trauma, uma hora as chamas atravessam a carapaça e o monstro do trauma cai. Mas Abby acha que com seus punhos pode vencer a dor e o trauma, porque Abby tá dilacerada pelo luto. É isso que um dos criadores fala no podcast, que sempre sai depois do episódio, em que os criadores conversam, sobre aquilo que aconteceu. Um dos criadores diz: Abby está dilacerada pelo luto. E o luto é uma coisa muito específica. Luto não é justiça, luto não é vingança. Luto é a dor que fica quando algo que está entrelaçado com você é arrancado. Algo foi tirado de dentro de Abby. E Abby não vai deixar barato. Você não pode condenar o mundo para salvar quem você ama e não esperar que o mundo responda a isso. Abby é o coice da arma da violência que Joel empunhou. Quando ela diz que vai matar o Joel porque algumas coisas são muito erradas, é interessante perceber que o Joel levemente balança a cabeça concordando. Ele concorda, ele sabe que o que ele fez foi errado. Ele não deu a mínima para aquelas vidas antes. Ele ainda não dá a mínima para aquelas vidas agora, porque só o que importava era salvar sua filha. Abby não vai dar a mínima pra vida do Joel aqui. Porque aqui, nessa violência, ela tentava encontrar o expurgo do seu trauma. Mas a vingança, o expurgo do trauma, a redenção humana nunca é como a gente imagina. Ela nem conseguiu fazer o discurso que ela deve ter ensaiado. Porque o Joel, mesmo diante da sua fragilidade, já idoso, já ferido, em menor número, o Joel ainda é o Joel. Não quero dar esse spoiler de Breaking Bad aqui não, mas me lembrou muito aquele personagem de Breaking Bad, quando diz faça o que você tem que fazer, faça o que você vai fazer. Cala a boca e acaba logo com isso. É o Joel da primeira temporada que ainda tá ali. A Abby se desconcerta. Ela pega o taco de beisebol, ela vai partir pros finalmente. A Abby atravessou a porta do seu pesadelo várias e várias vezes. Agora,
nos ofegantes últimos instantes da vida do Joel, Ellie atravessa a porta para entrar no seu pesadelo. Ela vai vivenciar um novo pesadelo aqui. Abby atravessou a porta e viu a cabeça aberta do seu pai, e agora mostra para Ellie a cabeça disforme de Joel em seus últimos instantes de vida. Sem pensar muito, ela crava o taco de golfe quebrado na têmpora de Joel. Olha, aqui, cá entre nós, é muito melhor do que no jogo. Eu sei que os fãs do game estão empolvorosos. Porque no jogo foi melhor, foi o jogo isso, o jogo aquilo. No jogo tem algumas diferenças, você não sabe exatamente por que o Joel tá morrendo ainda, o que é bem interessante porque você tem uma estrutura que vai se revelando mais devagar. Na série, não tem como você ter tanto tempo de tela com os personagens, seria muito esquisito o Joel morrer e a gente não saber o motivo até ali. Eu acho que saber o motivo já dentro da estrutura da série é muito melhor. Claro que são duas mídias diferentes, eu gosto mais da experiência do jogo, de você ir descobrindo as coisas, mas a série, ao seu modo, é excelente também. E eu vou dizer, que atuação, que roteiro, que fotografia, que maquiagem. Eu sempre assisto os episódios 2 vezes, sempre uma vez dublado, uma vez legendada. Eu acho a dublagem brasileira desse seriado uma coisa inacreditável. O Percy, que dubla o Joel, é um gênio, é uma das minhas vozes favoritas do Brasil. Mas deixa eu dizer, a atuação da Bella Ramsey aqui, que sofre hate o tempo todo por não ser bonita, igual a Ellie do jogo aqui, ela, olha, a dublagem, infelizmente em português, não conseguiu chegar aos pés da grandeza da atuação dessa menina em inglês. Ó, fora de série. Aquela raiva, aquele luto antecipado, o desespero, aquela promessa, eu vou matar todos vocês, é o ciclo da vingança dando mais uma volta aqui. Porque a vingança nunca está satisfeita. Quando questionado sobre a brutalidade da cena, o Craig Mazin responde que eles queriam mostrar que a Abby não estava no controle de si mesma. Que, apesar do seu argumento racional e cuidadosamente articulado para Joel, isso não é racional. Em suas palavras, ela está indo longe demais. Há uma raiva nela que acho que devemos entender que não é o tipo de raiva que desaparece simplesmente porque você matou alguém. Essa é a ironia, ou eu acho, a tragédia de ser consumida por algo assim. Não há como consertar, exceto, de alguma forma, fazer as pazes com isso e deixar para lá. Matar Joel não vai consertar isso para ela. Ela está fazendo algo errado. E precisávamos mostrar o quão perdida ela estava. E precisávamos mostrar que as outras pessoas na sala estão horrorizadas com isso. Não é a linguagem que o Mazin usa, mas quando ele diz que a única forma de lidar com isso seria deixar pra lá, seria fazer as pazes, de que matar Joel não ia consertar aquilo, ele tá falando basicamente que a vingança não vai resolver nada, que o único caminho seria o caminho do perdão. Existe uma última troca de olhar entre o Joel e a Ellie. Uma tentativa de deixar todas as brigas e discussões pra trás. Uma tentativa de perdão nos momentos derradeiros. Uma tentativa de arrependimento mútuo por suas ações. Palavras de arrependimento que até aqui a gente não sabe se foram trocadas. A gente sabe que ela se acertou com o Joel de alguma forma. Mais cedo no seriado, ela fala bem do Joel. Ela diz que se resolveram. Joel, eu sou eu. Alguma coisa aconteceu que a gente não viu. Mas do que a gente viu, eles não estavam bem. Eles estavam brigados. Se eles se acertaram, foi ontem. Ainda tem muito o que consertar, ainda tem muito o que conversar. Mas a história daqueles dois foi interrompida pela violência. Foi interrompida pela vingança. Tantas ações de arrependimento que não deram tempo de ser evidenciadas. Joe e Ellie acordaram aquele dia depois de muito tempo brigados. E seguiram como se fosse mais um dia, sem saber que aquele seria o último momento em que eles se veriam. Ellie se arrasta até o Joel. Um Joel que ela diz, Ellie pede, levanta, e ele tenta, pra deixar claro que a vê e que se importa com ela. A última declaração de Joel pra Ellie é o seu corpo desfigurado, tentando inutilmente fazer aquilo que ela pedia. Como quem diz, eu ouço você, eu vejo você, eu gosto de você, eu quero você. E aquela vai ser a última imagem que Ellie vai ter do seu pai pra sempre. Não foi isso que Ellie disse que ela tinha tanto medo na temporada 1? Ela tinha medo de ficar sozinha? Porque todo mundo que ela amava ou morreu ou a deixou. Aqui tá a pessoa que Ellie mais amou, talvez a pessoa que mais amou Ellie, morrendo e deixando. Quão profundo é o trauma. Aquela cena aérea, os dois no chão, ela deitada sobre o Joel, uma câmera que sobe lentamente enquanto ela abraça um corpo sem vida, sem tempo pra expressar perdão. No podcast oficial do The Last of Us, da HBO, que sai após o episódio 2, o Mazin e o Druckmann falam que a Ellie rasteja lenta e dolorosamente pelo chão até o corpo de Joel, que ela levou um chute nas costelas e está claramente muito ferida, que ela pode não sobreviver, que eles acham que ela pensa que vai morrer aqui e que ela só quer ficar com ele. Ou seja, Ellie não se arrasta até Joel simplesmente para ficar com ele, se arrasta até Joel para morrer com ele. E de fato, é isso que acontece. É ali que a Ellie morre, porque ela pode ser imune ao fungo, mas ela não vai ser imune
ao trauma. Eu sempre acho muito legal o modo como a série nos apresenta, por meio de pequenos gatilhos narrativos, os temas centrais que ela vai tratar com muita sensibilidade. Quando o Seth oferece um sanduíche como uma forma de pedir desculpas por tê-la chamado de sapatão na noite anterior, e ele escolhe não dizer nada se quer pegar o sanduíche, a gente já aprende que perdão e o perdão que não é plenamente oferecido é um tema que vai ser tratado no episódio. A gente não sabe se o Seth sobreviveu àquele ataque zumbi. Talvez a Ellie não encontre mais o Seth. Toda vez que a gente sai pra fora dos muros de nossas casas, talvez seja a última vez que a gente encontre algumas pessoas que a gente poderia ter perdoado, que estão dispostas a nos oferecer desculpas. E que por ego, por vaidade, por não acreditar em qualquer mudança nelas, a gente não tá disposto a oferecer perdão. Às vezes é bem mais fácil seguir o caminho da vingança. O episódio acaba com Ellie atormentada, sendo levada por Jesse e Dina em outro cavalo. Dina ainda sob os efeitos da droga. Eles arrastam o corpo de Joel, onde podemos ver a marca do golpe mortal, sendo ambos engolidos pela tempestade que ainda estava sobre eles, sem saber de todo o caos, de todas as perdas que a sua comunidade tinha sofrido. Abby sai por outro lado, com seus companheiros. Embora ela pense que aquilo foi um ponto final, a marreta da violência só mudou de mão. Agora aquela arma vai ser empunhada pela mão trêmula de Ellie. O perdão é difícil, porque parece ser uma confissão de derrota. Dizer que eu te perdoo pode soar como admitir que o outro venceu. E admitir que você vai colocar um ponto final onde antes havia apenas as aspas da inimizade. O perdão nos faz pensar que somos frágeis, mas na verdade é o contrário. O perdão é a única força verdadeira. A verdade é que o perdão é a única forma de encerrar um ciclo de fraqueza, de destruição e de dor. É muito interessante que esse episódio tenha sido lançado no dia da Páscoa. No domingo. A Páscoa é a mais profunda celebração do perdão e da redenção. O domingo de Páscoa celebra a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado. Jesus morre injustiçado por mãos violentas de homens que pensavam que estavam vingando a Deus ao condenarem a tortura e a morte àquele Galileu. Jesus morre como ovelha levada ao matadouro. Ele é ferido por causa de nossos pecados e traspassado por causa de nossas iniquidades. Ele é torturado. Ele também tem algo pontiagudo lhe espetando. Ele é ferido por causa de nossos pecados, traspassado por causa de nossas iniquidades. Jesus escolhe não retaliar, não condenar o mundo, mas salvá-lo. O perdão de Deus através da morte de seu filho unigênito viria com o peso insustentável da sua morte. A cruz de Cristo é a única resposta para os nossos impulsos de vingança. Ele perdoou nossos pecados incontáveis. A cruz de Cristo é o triunfo do perdão sobre a vingança. Ele perdoou nossas violências. A cruz de Cristo é o poder que nos capacita a perdoar. Ele perdoou infinitamente e definitivamente. A cruz de Cristo também é a esperança de justiça definitiva para todos os violentos que não buscam perdão. Na cruz ele disse está consumado e satisfez toda a ira de Deus. Na cruz ele encerrou o ciclo da violência e na sua ressurreição ele venceu a morte. Na ressurreição ele venceu o que há de mais violento. Na ressurreição ele causou o assombro que trouxe vida. Na ressurreição ele proclama a vitória do perdão. Na ressurreição ele apaga as reticências da vingança e coloca finalmente um ponto final em toda a violência que teima em reinar nos nossos corações. A força e a profundidade narrativa desse episódio nos convida a meditar sobre o custo do ciclo da violência e da vingança e nos faz lembrar muito da importância do perdão como a única forma de encontrar finalmente paz. Quais serão as grandes consequências dessas decisões que foram tomadas até aqui? Bom, é o que a gente vai descobrir no próximo episódio de The Last of Us. Eu estarei aqui, se Deus quiser, na terça-feira para conversar com vocês sobre a mensagem do próximo episódio. Se você gostou desse vídeo, não deixe de usar os nossos cupons lá na Growth. O link vai estar na descrição e também se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Toda terça-feira, 10 horas da manhã, a gente vai estar aqui discutindo The Last of Us. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.